A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados. Amém. Meus amados irmãos, nós louvamos a Deus pelo amor que Ele tem para conosco e sua misericórdia. Na realidade, não era o presbítero Josafá que vinha pregar nesta noite. Mas aí o pastor Eudes teve que estar em São Paulo durante uma semana toda, estudando. E aí houve a necessidade dele estar aqui conosco. Mas ele disse: Josafá, eu tenho que ir para Taumatá, voltar para João Pessoa e voltar para Sapé. Você vai ter que me ajudar. Você vai para Taumatá, prega em Sapé, eu fico em João Pessoa e vou para Sapé. Eu digo: tudo bem, vamos em frente. Meus irmãos, mas nós louvamos a Deus, porque quem fala é a palavra de Deus. Nós somos meros transmissores. E aí cabe a cada um de nós fazer essa transmissão com a maior fidelidade possível. E é isso que eu pretendo fazer nesta noite. Abramos nossas Bíblias, amados, no livro de Romanos, capítulo 12. E eu peço encarecidamente à igreja, aqueles que forem encontrando essa passagem, Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9, se coloque de pé. Romanos capítulo 12. Vamos fazer uma leitura alternada, amados. Eu leio nos versículos ímpares e a amada igreja os versículos pares. Romanos capítulo 12, do versículo 9 até o 21. Assim diz a palavra do Senhor: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos do Espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhais as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinqueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, acabamos, Pai amado, de ler a Tua maravilhosa palavra. Obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade que Tu nos concedeste. Também, Pai amado, nesse momento, que a Tua igreja, Pai amado, venha ouvir a Tua voz, Pai querido, através desse Teu servo. Age, Pai amado, conforme a Tua vontade. Limpa-me, Senhor. Que a Tua palavra ela seja, Pai amado, entregue à Tua igreja com fidelidade. E que essa fidelidade, Pai amado, ela possa transcorrer, Pai amado, em todo o nosso decorrer de nossa vida, para nós praticarmos conforme diz a Tua palavra. Age poderosamente em nosso meio. Te pedimos isso tudo por perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Meus amados irmãos, podem sentar. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Ao notarmos esse primeiro versículo, alguém pode estar pensando aí, o presbítero vai falar sobre o quê? Bem, mal. E eu quero falar uma coisa, amados, que todos nós passamos.
é a chamada prestação de contas. Porque, infelizmente, amados, todos nós, sem exceção, teremos que prestar contas de nossos atos ao próprio Deus. E é incrível, amados, porque muitas vezes nós, eu não falo dos gentios, eu falo nós, como servos de Deus, muitas vezes vivemos como se não tivéssemos que prestar conta a ninguém. Vejamos, o que é prestação de contas? O que é prestação, eu creio que todo mundo aqui sabe. Se eu perguntasse, saberia de cor salteado. O que é prestação? Prestação é aquele pagamento que é preciso fazer todo mês por ter comprado algo a prazo. Uma geladeira, uma televisão, um DVD, um carro. Todo mês, quem compra alguma coisa a prazo, tem que fazer o devido pagamento. Alguns economistas, eles nos ensinam que devemos estar muito atentos nas prestações. E alguns deles dizem assim, olha, você não pode comprometer mais de que 30% do seu salário em prestação. Só que ele esqueceu que devia ter falado isso antes. Agora, para muitos aqui, já está muito tarde, né? Se a gente for olhar agora as nossas contas, esses 30% já passou há muito tempo. Mas aí a gente tem uma ideia genial. Temos o cartão de crédito. Você acredita, amados, que é o maior engano que nós temos é chamar aquele pedaço de metal de cartão de crédito? Não existe cartão de crédito. O que existe é cartão de débito. Porque no momento que você compra, você já está devendo. É débito. Não existe essa história de cartão de crédito. E quer ver uma coisa, amados? A gente tem uma catraca na questão de cartão de crédito. Não, eu compro porque só vou pagar para o mês. Eu compro porque só vou pagar para o mês. Se der um problema na sua conta, você entra em parafuso. Porque você já conta com o dinheiro do banco. É com cartão de crédito, é a mesma coisa do crédito especial. Se na renovação o banco bloquear e tirar seu limite, parece que ele está tirando o seu chão. Você se perde. É por isso, amados, que temos que ter muito cuidado em usarmos o cartão de crédito e usarmos também o limite especial. Porque se nós começarmos a usarmos indistintamente, nós vamos ver que a coisa lá na frente complica. Se você é casado, esteja aí lembrando que conta nova, briga velha. O Instituto Gallup, ele fez uma pesquisa interessante. E verificou uma coisa, amados, que 56%, veja a situação, 56% dos divórcios causados aqui no Brasil são por problemas financeiros. 56%. E olha que o Brasil atualmente está naquela faixa de medalha. Vamos usar aqui as Paralimpíadas, né? Está naquela faixa de medalha. Está em terceiro, de segundo para terceiro, em divórcio no mundo. Mas tem outro dado. 33% dos casais brigam com certa frequência por causa de dinheiro. 33% de todos os casais brigam por causa de dinheiro. E tem um último percentual, uma última pesquisa. 7,5% dos casais discutem sempre por esse motivo. Ou seja, não é só a incompatibilidade de gênios que ameaça o casamento. A incompatibilidade financeira também. E aí? O que é que tem tudo isso a ver com a chamada prestação de conta? Vejamos. Prestação de conta, o que é? Isso soa como novidade para você?
eu tenho anotado as seguintes definições. Primeira delas, é a disposição voluntária de alguém apresentar regularmente informações importantes de sua vida a pessoas qualificadas. Meus irmãos, por incrível que pareça, nós não podemos, nem devemos, estar falando da nossa vida para todo mundo. Nós precisamos ter pessoas de confiança, mas essas pessoas sejam qualificadas. Tenham caráter, tenham um senso de justiça, para saber ouvir, analisar e dar um bom conselho. Porque tem aquele, você sabe, né, que escuta aqui, a boca já está espalhando e vai embora. Mas vejamos, a prestação de conta é uma entrega voluntária de uma área da vida a alguém que confiamos. É o reconhecimento de que ninguém caminha sozinho. Ninguém. Ninguém caminha sozinho. E aí a gente vê o versículo 10 da nossa leitura. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu tenho, amado, que ter aquele amigo que eu possa confiar, que eu possa contar meus problemas e saber que ele não vai ser a solução, mas ele vai me ajudar na solução. A prestação de contas também, amados, é uma oferta livre ao direito de ser cobrado. O que é isso? É quando eu tiver um problema e recorrer a meu amado presbítero Amarildo, dizer a ele, meu irmão, pode me cobrar. Eu não sei mais o que eu faço, eu não tenho mais controle. E aí, eu estou dando a livre condição a Amarildo, ao presbítero Amarildo, de me ajudar. Josafá, não é por aí não, Josafá, é por aqui. Não faça isso, né? Hoje, infelizmente, nós não queremos escutar nem as nossas esposas. Não queremos. Achamos que porque somos o dono da casa, temos... Aí esquecemos que quando fazemos isso, somos antibíblicos. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a mulher é uma idônea auxiliadora. Mas pelo mundo machista que temos aí, a gente não quer, não dá o braço a torcer. Mas só que tem um sério problema. Quando a corda arrebenta lá na frente, não só é o homem que sofre, é toda a família. Mas vejamos, amados, a prestação de conta é um ato voluntário, não consiste em chegar a alguém e dizer, ande logo, o que é que está havendo? Desembucha, fala aí, qual foi o problema? Qual foi a rascada que você se meteu agora? Não, ninguém tem direito de fazer isso na vida de alguém. Tem que ser liberado, e eu tenho que chegar e pedir ajuda. Mas somos vaidosos, somos egoístas, e muitas vezes não queremos. Sempre precisamos, mas não queremos pedir ajuda. Vejamos, amados, no Novo Testamento, diz que devemos levar a carga uns dos outros, levarmos, porque eles precisam ser entregues, confiados e não tomados à força. Tem muita gente, amados, que infelizmente tenta resolver os problemas dos outros quando nem os seus próprios resolvem. Mas tentam. Tem a chave para tudo. O problema dos outros, ele tem a chave para tudo. Mas na hora de resolver o seu, ele não consegue. O que é, na realidade, uma prestação de conta? O que é que eu vou fazer? Prestação de conta, amados, é a necessidade que eu tenho de saber que eu tenho que me conduzir corretamente. Corretamente. Você pode andar corretamente, mesmo sendo um pecador. Não tem problema nenhum. Você vai andar. Porque a palavra de Deus diz que não há um justo sequer. Todos nós carecemos das misericórdias do Senhor. Vejamos, o propósito da prestação de contas. Você pode perguntar, qual é o propósito?
O propósito é esse. Primeiro, buscar ajuda de uma pessoa madura, sermos mais parecidos com Jesus em todas as áreas de nossa vida. Sermos parecidos com Jesus. O que é ser parecido com Jesus? Eu não lembro o autor, mas eu li um livro no meu tempo de adolescência, que dizia: em seus passos, que faria o Jesus? E era de um norte-americano que ele falava claramente tudo que ele ia fazer, ele se trazia Jesus para o lugar dele. Jesus, no meu caso aqui, o que é que ele faria? Ele falaria do irmão A, ele falaria do irmão B, o que é que ele faria? Mas vejamos, amados, o grande propósito da prestação de conta é de você estar debaixo da cobertura de alguém, é que você tenha um suporte para o seu fracasso seja evitado ou seja superado. O fracasso está à porta. Você pode evitá-lo, mas se ele adentrar na sua vida, você pode superá-lo. Mas pode ter certeza disso, você não vai sair desse atoleiro sozinho. Os carros mais potentes que existem, que vão para rally, não sei o quê, de vez em quando a gente vê aí no YouTube, carrão lá atolado. Aí chega lá o cara com a carroça de burro e tira o carro do atoleiro. O carro tem 1.000 não sei quantos cavalos, é uma maravilha de potência. Aí está lá no atoleiro, aí chega, passa uma carroça com um jumentinho, o cara vai lá, amarra e consegue tirar do atoleiro. Ninguém consegue viver sozinho e dizer: eu não preciso de ninguém. Você precisa ter alguém que ajude você a se corrigir quando erra. Meus irmãos, muitas vezes nós não queremos dar nossa conta de nossa vida a ninguém. E muitas vezes nós entramos até em depressão, porque não sabemos pedir ajuda. É incrível isso. O mundo nos acerca de tantas coisas que parece que nós somos super-homens. Eu choro feito menino. Basta me emocionar, eu choro. Não tem aonde quer que seja, não tem onde quer que seja. Mas por incrível que pareça, eu nunca derramei tantas lágrimas como eu derramei da semana passada para cá. E por quê? Eu vou citar esse fato. Deixa eu abrir uma aspa aqui, bem grande aqui. Na frente da minha casa mora uma família. E por incrível que pareça, irmão, um dos filhos da minha vizinha se suicidou-se. Foi lá, meteu a corda no pescoço e morreu. Agora, pasmem. A irmã viu tudo e não fez nada. Viu tudo e não fez nada. Josafá, você estava presente, você viu... Sabe a quem ela estava comentando isso? Com a primeira guarnição de polícia que chegou na casa dela. Eu vi, mas não gostava dele, não foi nem ajudar. Que mundo nós estamos, amados? Que mundo nós estamos? Um irmão carnal vê o outro se enforcar e não tentar nem gritar por socorro, para os vizinhos ir lá e tentar ajudar. Simplesmente ela disse: eu vi e não fiz nada porque não gostava dele. Não gostava. Mas, meus irmãos, vamos voltar aqui. E veja o que é a situação de nós precisarmos sempre de alguém. Conta uma velha história que no colégio, as meninas, muito vaidosas, e usavam batons muito resistentes para sair dos lábios. E o que elas faziam? Ia ao banheiro feminino e começava a beijar o espelho para diminuir o volume do batom. E o coitado do zelador tinha um trabalho tremendo. De ir lá e limpar aquele batom no espelho. É aquela história, quanto você mais tenta limpar, mais borra tudo, né? Mas o zelador, fiel à sua função, ia lá e limpava. Mas no outro dia estava lá a mesma coisa. E aí o zelador não aguentou e pediu ajuda ao diretor.
E o diretor disse, eu vou resolver seu problema. O zelador achou que o diretor ia suspender, ia fazer alguma coisa, não. O que foi que ele fez? Juntou as meninas do colégio no banheiro feminino, chamou o zelador, viu o espelho cheio de marca de batom e disse, José, venha cá, mostre a elas como é que você limpa esse espelho. Ele já tinha instruído o zelador. O zelador foi lá com muita calma, abriu a privada, pegou o paninho e aquela água que fica na privada, ele molhou e limpou o espelho. Mas nunca o espelho foi manchado. Nós sabemos, amados, que o zelador nem sempre fazia isso, mas houve a necessidade do diretor ajudá-lo e ter um plano mirabolante. E ele fez isso. Alguém da privada limpou. Qual das meninas ia querer botar a boca naquele espelho de novo? Acabou o problema. Assim é a nossa vida, amado. Se nós não falarmos, não vai resolver. Não vai. Por incrível que pareça, amados, é visando a correção que a Bíblia manda ajudar-nos uns aos outros. Agora deixe-me mostrar a importância da prestação de conta. Primeiro, as pessoas geralmente entram em dificuldades porque tomam decisões e atitudes sem ouvir alguém. Já aconteceu daquele do maridão, vai comprar um carro, eu vou pedir a opinião da minha esposa, quem entende de carro sou eu. Não quer nem que a esposa opine pela cor. Nem a cor ela pode falar nada, porque é ele. Essas pessoas, elas não alinham os faróis. O que é alinhar farol? Quem é motorista sabe. Se você não alinhar um farol, você vai numa estrada, o farol da direita mostra os matos que tem na margem direita. O farol da esquerda mostra o céu. A estrada que é bom não é iluminada. Precisamos alinhar os faróis. E como é que fazemos isso? Vejamos, amados, há uma necessidade tremenda de unirmos nossas forças. A Bíblia diz que a mulher é uma auxiliadora idônea. E por que nós desconfiamos tanto? Aí eu falo para nós homens. Se a Bíblia que diz que a mulher é uma auxiliadora idônea, e por que nós duvidamos tanto? Ainda nos chateamos, sabe quando? Quando eu não disse? Pronto, a casa cai na cabeça da gente, né? Quando a gente fala uma besteira que a mulher disse, eu não disse que não fizesse? Né? Meus irmãos, eu não tenho de quem falar, eu tenho que falar de mim. Certa vez chegou um amigo meu na minha porta e pedindo para eu comprar uma moto para ele. E a esposa, não compre. Cheia de besteira, mulher. Comprei a moto. No meu nome é prestação. Primeira prestação, o cabo atrasou. Na segunda, a moto foi roubada. O pepino ficou para quem? Para mim. Né? Quem avisou que eu não fizesse? Minha amada esposa. Eu dei ouvido? Não. Eu sou o dono da casa, eu sou o maioral. E eu sei de tudo. Eu não fui fiel à palavra de Deus. A ponto que num dia eu estava na igreja, dando aula na classe, e chega a minha esposa chorando em casa e diz, olha, tem um oficial de justiça lá em casa, está lhe procurando. E eu disse, eu não vou não, que eu estou dando aula. Ela foi, você tem que ir, porque ele disse que se você não for, ele vai lhe prender. Eu digo, mas rapaz, tá certo. Chamei o preso Carlos Toca, ele ficou no meu lugar e eu fui à minha casa, acompanhando minha esposa, cheguei lá. E o oficial de justiça me disse, rapaz, você está assim, você sabe que eu posso mandar lhe prender a qualquer momento? Aí eu digo, sei.
Na época, meus jovens, meu filho mais novo, hoje está com 21 anos, ele tinha 9 anos de idade. Eu chamei meu filho mais novo e disse: você sabe que seu pai pode ser preso a qualquer momento? Aí ele fez: sei, pai, porque o senhor comprou uma moto assim, 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 o cara não pagou, a moto foi roubada, contou toda a história. Quando eu olhei para o oficial de justiça, ele estava com a lágrima nos olhos. Ele disse: não, pai, eu não vou te prender, eu vou te ajudar. Vai no banco, procura essa pessoa assim e diga que só tem esse dinheiro para pagar. Eu digo: eu não tenho esse dinheiro. Fui na família do pessoal que havia comprado a moto, né? E aí, graças a Deus, a família me conseguiu esse dinheiro. O banco me cobrava, na época, R$ 8.500 por uma moto. E para a honra e glória do Senhor, eu quitei essa moto com R$ 3.500. É assim que Deus faz. Agora como? 24 de dezembro, véspera de Natal, 2 horas da tarde, eu dentro de um banco, resolvendo o problema. Que o quê? Que a minha esposa lá atrás disse: não faça. Mas, meus amados, é importante porque muitos foram atacados pela síndrome da independência, não admitem falar de sua vida a ninguém e sofrem isolados. Mas como vamos carregar os fardos uns dos outros se não somos dependentes? Nós somos dependentes uns dos outros, não tem como, amados. A palavra de Deus, no Salmo 133, ele começa assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E a união não é só para cortar bolo de festa, não. Muitas vezes a união tem quebra-pau e a gente tem que estar lá, segurando a aresta, aparando. Mãe sabe como é, quando os filhos querem brigar, ela tem que ficar no meio, ajudando, desvenciando até de objeto que vai para um lado, vai para o outro. Certa vez ouvi essa frase: pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. Eu não esqueci jamais. Pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. Se a gente não precisasse de pessoas, não havia casamento. Para que casar? Casamento, Deus une um homem e uma mulher e os tornam uma só carne. E aí vão trabalhar. Não fala um só pensamento não, viu? A Bíblia é clara, é uma só carne. Não diz que é um só pensamento, não. A mulher tem seus pensamentos, o homem tem seus pensamentos, e vamos orar a Deus que esses pensamentos se coagulam, ou seja, se unam, e vamos em frente. Sabe, todos os dias há pessoas fracassadas, moral, espiritual, relacional e financeiramente. Não porque querem fracassar, mas porque têm pontos fracos que pensam que podem enfrentar sozinhos. Meus irmãos, é a maior besteira de nossas vidas, é nos trancarmos dentro de uma redoma com nossos problemas, pensando que ele vai se dissipar. Não vai. Ele vai ficar lá conosco e, se possível, vai nos engolir. Temos que nos abrir. Agora, lembra lá no comecinho? Falarmos com pessoas qualificadas. E que pessoas qualificadas são essas? Leia a palavra, amados. Vejamos o que é que diz. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos aos bens, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo em honra uns dos outros. Temos que ver o problema do irmão como se fosse o nosso problema. Se fosse o meu, eu gostaria que amanhã alguém que eu dissesse o meu problema estivesse no Jornal Nacional? Não gostaria. Mas, infelizmente, quando o irmão nos traz um problema, a gente parece que tem prazer em divulgar. Ó, irmão, se preocupe não que eu vou te ajudar. A ajuda é propagar
Não, eu propaguei porque podia ser alguém que ouvisse e pudesse ajudar. Não. Infelizmente é que nós somos maus. Fazemos isso por perversidade, que não vai ajudar ninguém. Outro dia eu vi isto. A razão por que as pessoas mais fracassam são as pequenas falhas, os pequenos erros, que vão se somando diariamente, sem que alguém seja informado e mobilizado para ajudar ou para oferecer cobertura. Oferecer cobertura não é cobrir erro, não. Oferecer cobertura é ajudar para que a pessoa saia do problema. É aquele que cai no buraco, você chega lá com uma corda ou com a escada. Né? Não é chegar lá com uma pá de terra e tome tapar o buraco com a pessoa lá dentro, não. Vejamos. Deus diz que, para ajudarmos uns aos outros, Ele manda nós ajudarmos. Então, não se questiona. A prestação de conta é importante. Mas, eis algo que não gostamos de fazer. Nós não gostamos de prestar contas a ninguém. Eu tenho um hábito, amados, de quando eu vou faltar o culto na igreja, eu ligo para alguém. Ô, meu amado, avisa aí que eu não vou poder ir por isso, isso e isso. Ô, meu amado, aconteceu isso e isso, não dá para ir. Avisa aí a igreja, ora por mim. Ora por essa situação. Mas tem gente, amados, que acha que a igreja é um clube social. Você vem, se diverte e vai embora. Só que você esquece, e hoje nós vamos ter recebimento de membros aqui, que vão ter algumas perguntas aonde vão estar colocados, de um lado, direitos e do outro lado, deveres. Nem esse aqui é ruim, nem esse aqui também. Direito é muito bom e deveres também é muito bom. Mas tem gente que acha que direito é bom e deveres é ruim. E não existe isso, amados. Todos os dois são bons. Mas vejamos, por que então que as pessoas não gostam de prestar contas? Pode ser por vários motivos, mas quero apresentar algumas que eu, agora pessoal, julgo principais. Primeiro, as pessoas não gostam de prestar contas porque não encontram uma pessoa que as ame e que se interesse de verdade por elas. Por incrível que pareça. É triste, amados, você chegar numa igreja e uma pessoa dizer assim, olha, eu peço à igreja que orem por um pedido especial. Muitas vezes o pedido especial, a jovem quer que Deus coloque no seu caminho um jovem para ela namorar, um jovem crente. Às vezes o jovem, nesse pedido especial, pede para que Deus coloque uma jovem evangélica no seu caminho para namorar. Agora, vai ele dizer isso no pedido de oração? Todo mundo quer rir. Eu não entendo. Não entendo. Não, é um pedido especial. É um pedido especial. Só eu e Deus. A gente não pode nem orar para ajudar. Ô, rapaz, Fabrício está querendo namorar. Vamos orar que Deus bote na vida desse jovem uma varoa idônea, né? Como é que a gente vai? A Bíblia condena a adivinhação. Que pedido especial é esse? Ô, Amarildo, tu que conhece, que pedido especial é esse? A gente sai fazendo conjecturas. E vai, e se perde, mano. Vamos lá. Pessoas não gostam de prestar contas porque têm medo de falar de si mesma e não serem compreendidas. Terceiro, não gostam de prestar contas porque, se abrirem o coração, encontrarão muitas coisas entulhadas para falar. Quarto, as pessoas não gostam de prestar contas porque já sofreram decepções com pessoas que não foram confiáveis, ou seja, foram desqualificadas. Lembra no início? Confiar em pessoas qualificadas. Olha, presta atenção. Pessoa qualificada não quer dizer pessoa que tenha título, não, viu? É qualquer pessoa que tenha
caráter, que seja idôneo e que você confie. Meu pai sempre me dizia, olhe, tem uma coisa que o inimigo jamais vai fazer com você. Aí eu dizia, o que é, pai? Pense direitinho. Mas, pai, o que é? O inimigo nunca mais vai fazer. Seu inimigo jamais vai lhe decepcionar. Não, ele faz tudo para lhe derrubar. Como é que vai decepcionar você? Agora, seu amigo, mesmo sem querer, ou às vezes até querendo, um dia ele vai lhe decepcionar. Você conta um segredo, conta uma coisa, daqui a pouco está na boca de outra. É uma decepção, né? Vejamos. Pessoas não gostam de prestar contas porque possuem feridas na alma. Então, se tornaram desconfiadas de tudo e de todos, sem exceção. Desconfiam de todos e todos. É daquela pessoa que chegou aqui, alguém está conversando com outro, levantou a cabeça, vocês estão falando de mim o quê? Tem pessoas assim. Vejamos, uma pessoa assim talvez chegue a pedir que alguém a ajude a melhorar o seu temperamento. Por exemplo, ela diz, você é mais calmo do que eu. Então, repare mesmo, você é mais calmo do que eu. Então, chame minha atenção quando eu estiver saindo da linha. Está lembrado que eu citei o caso do meu amado Amarildo? Amarildo, quando tiver, tu me ajuda aqui. Mas quando o bom samaritano, aí no caso vamos trazer para Amarildo, o bom samaritano, com toda a calma vai ajudar-me, o que é que eu digo? Não se meta na minha vida. É assim, amados. Eu dei uma ordem por escrito para Amarildo me ajudar, porque é uma pessoa calma, que eu reconheço que é idôneo, e está lá uma procuração. E quando Amarildo vai me ajudar, eu digo, não se meta com a minha vida. Eu rasguei a procuração. Há pessoas que não gostam de prestar contas por medo de perder a boa imagem ou causar decepção. Não gostam por vergonha de enfrentar a realidade. Meus irmãos, o que tem hoje de pessoas evangélicas entregue aí ao caos financeiro, ao caos moral, e querem viver de fachada, não é brincadeira. Não é brincadeira. E por último, amados, por que devemos prestar conta? Há uma razão para fazermos isso. A Bíblia, que é a palavra de Deus, ela fala de prestação de contas. Na carta de Tiago, lemos que os crentes do primeiro século confessavam seus pecados uns aos outros. Aí, presta atenção. Muito cuidado nisso aqui. Quando fala lá em Tiago, confessar pecado uns aos outros, é eu ter cometido um pecado contra Maxwell, procurá-lo e confessar esse pecado. Não é confessar pecado, Maxwell, eu fiz isso com a Marilda, eu fiz isso com não sei quem. Não, não é. Quando diz confessar pecado uns aos outros, é você e a pessoa que você magoou ou atacou e pedir perdão. Esse é o confessar pecados que está inserido no livro de Tiago. E não essa história que não, agora a gente vai ter que confessar pecado um ao outro. Não é assim, não é por aí. Vamos lá. Ainda na carta de Tiago, lemos que a prestação de contas será um elemento extraordinário para nos livrar do erro. Lemos isso. Minhas irmãs e meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e o outro fizer voltar para o bom caminho, lembre-se disso. Quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Tiago 5, 19 e 20. E outra razão por que devemos prestar conta aqui é a seguinte, é que um dia teremos de prestar conta lá. Você conhece, não deixe que eu leia. Cada um de nós prestará conta a si mesmo a Deus. Romanos capítulo 14, versículo 12. Pode marcar na sua Bíblia aí e ler quando chegar em casa. Cada um de nós
prestará contas de si mesmo a Deus. No livro de Eclesiastes de Salomão, lá no capítulo 12, versículo 13 e 14, diz: de tudo o que foi dito, a conclusão é esta: teme a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizemos e até daquilo que fizemos em segredos, quer seja de bom, quer seja de ruim. Tudo nós vamos prestar conta a Deus. Tudo. Existem umas áreas de nossa vida, amados, que nós devemos prestar conta. Em primeiro lugar, devemos prestar conta do nosso relacionamento com Deus. A sua vida de devocional, ela tem que ser contínua. Ela não pode, de forma alguma, ser esporádica. Não, eu vou falar com Deus hoje, mas amanhã não pretendo falar. Não, tem que ser contínua. Relacionamento financeiro, uso do dinheiro e do tempo, comportamento moral e ético, a vida mental, áreas de luta pessoal. Meus irmãos, tudo isso tem que ter uma prestação de conta contínua. Você não pode acumular, não. Não pode deixar a conta do mês passar para o outro, não. Vai voltar aquela história lá do cartão de crédito, que nós já sabemos que não existe. Que o cartão de crédito, quando você usa, já é débito, você já está devendo. Esse ato de prestar conta entre os irmãos permite que a fraqueza e o pecado sejam rapidamente localizados, quando ainda podem ser tratados em particular, antes que outras pessoas sejam feridas. O que é que a Bíblia diz, amados? Olha, quando o teu irmão pecar contra ti, vai lá e conversa com ele. Se ele não te ouvir, pega 2 testemunhas e o entrega à igreja. Mas primeiro é o quê? Ir lá conversar. É ter a coragem de, irmão, não gostei disso, você me tratou assim, assim. Tentar resolver. Meus irmãos, esse ainda pode ser tratado em particular e que não fira outras pessoas. E sabe, quando não existe o hábito de prestar conta, o Espírito Santo precisa agir trazendo uma dor mais forte e a correção pública dos filhos de Deus. Toda vez que nós achamos que não precisamos prestar conta a ninguém, o Espírito Santo age e faz com que nós soframos pela desobediência. E para concluir, eu estou igual ao pastor Eudes, já vou concluir pela segunda vez, mas vamos lá, para concluir. Irmãos, a prestação de conta é um daqueles valores do reino de Deus que temos perdido, mas que precisamos procurar e encontrar. Está perdido. Mas ainda temos a chance de procurar e encontrar. Na Bíblia lemos: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga o seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10. Meus irmãos, oremos pela restauração desse valor na igreja. O valor de prestar conta uns aos outros é necessário. Oremos. Oremos porque é necessário nós restaurarmos isso. Está perdido. Mas vamos fazer como aquele bom pastor. Deixa as 99 ovelhas lá no aprisco e sai à procura daquela que está perdida. Nós perdemos o hábito de prestar conta, até mesmo a Deus. Até mesmo a Deus. Eu não tenho problema nenhum de dizer isso, porque muitas vezes acontece na minha vida. Nós perdemos até isso, o hábito de prestar conta a Deus. Oremos ao Senhor. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor. Pois o Senhor é aquele que sonda os nossos corações.
Tu sabes, Pai amado, como temos agido. É a tua palavra que diz, Pai amado, que antes de nós abrirmos a nossa boca, Tu sabes todas as coisas. Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes acharmos que somos independentes, por acharmos que somos senhores da nossa vida. Quando a tua palavra diz claramente, sem ti, nada podemos fazer. Por isso, Senhor, nós te rogamos, tem misericórdia de nós, Pai amado. Ajuda-nos, Senhor, como tua igreja, para que possamos realmente termos uma prestação de contas diária para contigo, para o louvor da tua glória. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e age maravilhosamente em nossas vidas, como tu fizesse até este momento. Somos um povo tão desobediente, Pai amado. Somos um povo tão incrédulo, Senhor. Mas o Senhor nos capacita. O Senhor faz-nos ver os nossos erros. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos, Pai amado, não só recitar o versículo lá no Salmo 133, mas possamos falar com o coração. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É assim que nós te oramos, Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Eu agradeço a rica oportunidade e volto a palavra ao dirigente.